Era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o haja. Jesus traz as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Tudo foi criado para a glória do nome dele. Aleluia, aleluia. Deus, na sua infinita misericórdia, aleluia, o autor e consumador da nossa fé, que acendeu em seu coração de nos conceder a salvação, que era para o seu povo judeu, aleluia, mas os judeus não quiseram, e hoje eu e você temos direito de ser chamado de filhos de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada também nos diz, glória seja o nome do Senhor, que Cristo foi profetizado pelo profeta messiânico, chamado Isaías. Aleluia. Sabe por que profeta messiânico? Porque foi um dos profetas que mais profetizou sobre o Messias, o escolhido, o prometido, o enviado de Deus, aleluia, para nos salvar. Glória seja o nome do Senhor. É Ele que profetiza que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que a Bíblia Sagrada diz na boca de Paulo, ele se desvaziou-se da sua glória e do saber para ser servo. Aleluia. Oh, glória seja o nome do Senhor. É Isaías que profetiza, é os homens de Deus que profetizam a vida do profeta de Messias. Aleluia. Oh, glória seja o nome do Senhor. E quando nós lemos no livro de Mateus, glória a Deus, nós vemos essas profecias sendo cumpridas. Aleluia. Quando Deus envia anjo Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, na casa de uma menina, de uma jovem com apenas 16 anos de idade, ainda que não era desposada, aleluia, mas o anjo disse: ei, mulher, tu não precisa, porque esse menino que vai nascer será grande nos olhos de Deus, será o próprio Deus na terra, e ele será concebido pelo Espírito de Deus, aleluia, e ele será eterno, será grande para todo sempre. É a promessa sendo realizada. Então a primeira afirmação é: Deus faz a promessa e cumpre a promessa. Deus fala e Deus determina aquilo que ele falou. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória seja o nome do Senhor. E nós vemos isso acontecer. Jesus crescia em conhecimento e inteligência, crescia na graça. Aleluia. Oh, glória seja o nome do Senhor Jesus. A Sagrada então diz que aproximadamente, glória seja o nome do Senhor Jesus, que quando Jesus tem apenas 30 anos, e quando ele vai até o Rio Jordão e é batizado, e o Espírito de Deus desce sobre ele para fazer a obra de Deus, e Deus leva ele ao deserto, glória a Deus, para ser preparado. Aleluia seja o nome do Senhor. E quando depois, aleluia, nós vimos o seu ministério crescer, se desenvolver, aleluia, criar desenvoltura para a glória do nome do Senhor, porque o reino já estava sendo estabelecido. Então que a mensagem que Jesus pregava era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Aleluia.
Isso eu estou falando, Deus carnal, irmão. Carne. Glória a Deus, aleluia. No ministério prodígio. Acontecer a cura, acontecer a libertação. Acontecia a libertação, transformações de vidas, acontecia transformações de caráter, tudo. Oh, Jesus da vitória. Glória a Deus. Glória a Jeová, glória a Jesus. Aleluia. Que curava todos os tipos de enfermidades. Aleluia. 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 Era um homem perfeito, não dava mau testemunho. Aleluia, ajudava o necessitado. Jesus não apenas pregava. Como homem aqui na terra, ele não apenas ame o seu irmão, ame não sei o que, não. Jesus falava e demonstrava. Jesus não apenas falava, Jesus não apenas dizia, ele demonstrava isso em obras, em atitudes, em ações. Glória a Jeová. Aleluia, Jesus da Glória a vitória. Deus. Obrigado. Jesus sendo a própria lei de Deus, porque ele é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele cumpriu, irmão lindo, toda a lei, todo o Torá. Glória a Deus. Tem mil onda. Além de cumprir, ele demonstrava em atitude e em ações. Aleluia. A vitória, Pai. Jesus, na verdade, era a própria palavra escrita. A gente tem até um ditado por aí, né? Dizendo que a gente tem que ser um livro aberto. Mas eu vim aqui com um novo ditado para ti. A gente tem que ser a Bíblia escrita. Aleluia. Aleluia. Glória, aleluia. É, Deus vai operando. Aleluia. Aleluia. É, Deus vai dando vitória. Aleluia. Vimos um homem Glória a Deus. que revolucionou o mundo, Glória a Deus, ó Pai. que deixou o seu marco, que deixou sua história, deixou o seu legado. Aleluia. Aleluia. E tanto que o nome dele é falado até hoje. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não foi como um daqueles Aristóteles, filósofos ou reis que vieram e se passaram e ninguém mais se lembra deles. Aleluia. Jesus é o único homem que é falado até hoje, irmão. É Deus. Aleluia. Que faz história até hoje. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, ó Pai, Jesus. É Deus. Aleluia. E vimos ele no Gólgota. Aleluia. Vimos os pregos nas mãos. Glória a Deus. Vimos ele escolhendo os homens para o seu ministério. Oh, Pai da vitória. Vimos coisas maravilhosas. Surdo ouvir, cego ver, mudo falar, paralítico andar, demoniados sendo libertos. Aleluia. É Deixa eu Deus. te dizer, o Evangelho não mudou ainda, irmão. O Evangelho não mudou. Não existe outras coisas. O Evangelho sempre continua a essência do Evangelho. Poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Jesus agora no seu ministério terreno, nós vimos o ato da crucificação pela história. Agora Jesus morre. Glória a Deus. Aleluia. Vemos o sofrimento dele, de todo o pecado da humanidade. Glória a Deus. Aleluia. Como diz em Isaías 53, 4 ou 3, ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados sobre ele na cruz. Ele se fez maldito por nós, para Aleluia.
conceder vida eterna. Oh, Jesus, tá Aleluia. maravilhoso, Pai. Obrigado. Salvação. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Mas o diabo, irmão, tentava lutar contra Jesus. E ele pensando que levando Jesus na cruz do Calvário, e quando Jesus, aleluia, dá o último suspiro, porque deixa eu lhe dizer, Jesus nunca ia morrer na cruz. Tanto que Jesus disse numa certa afirmação: ninguém pode tirar a minha vida, Glória a Deus. Glória a Deus. assim eu mesmo me entregar. Glória a Deus. Oh, Pai. Ninguém, nem o diabo, nem a morte, ninguém. Por quê? Porque Jesus não foi concebido pelo pecado. Aleluia. Aleluia. Jesus, irmão Marcelo, o presbítero Marcelo não podia morrer na cruz. É Deus. Aleluia, Jesus. A morte não tinha excesso sobre ele. É Deus. É verdade. Ele não poderia ser morto. Aleluia. Esse legado que nós temos, que quando nós nascemos e morremos, Jesus não tinha isso. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Pai. É Jesus. Vai operando. Aleluia. Eita glória. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Deus vivo, aleluia. É, Jesus. Vai usando o teu vaso, Pai. Tá Glória bom. seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Quando Jesus grita, está consumado. É, Deus. Vai operando, Jesus. Ou quando ele pronuncia uma palavra se chamada Tetelestai. Oh, Jesus. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Você sabia que Jesus é o homem do Tetelestai? É Deus. Aleluia. Jesus é o homem do Tetelestai. Oh, glória. Não sabe o que significa isso? Jesus na cruz matou a morte. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É Deus. Vai operando, Jesus. Vai dando vitória, Pai. Eu creio. Jesus na cruz matou a morte. Tanto que ele disse: Pai, a morte não pode tirar minha vida. Então ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se entregou por nós como sacrifício vivo, como dizem em Coríntios capítulo de número 13. Ele se entregou, aleluia, como uma oferta suave e agradável diante de Deus. Jesus foi a melhor oferta. Glória. Aleluia. Bendito. Aleluia, Deus. Vai operando, Jesus. É Deus, Jesus. Passando os 3 dias, Aleluia. aleluia, ele ressuscita. Oh, Pai, vai operando, Jesus. Deus, E Deus. uma coisa extraordinária agora, porque se lembra dos discípulos, aleluia, aqueles discípulos que era João que escreveu o livro de Apocalipse, capítulo aqui primeiro, o mesmo João que foi levado na ilha de Patmos para ver a futura igreja. Vai operando. Aleluia! Ele viu, Deus tirou a luneta profética, botou a luneta profética para que ele veja lá na eternidade, lá futuramente, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu e que não subiu no coração do homem. É isso que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia! Ele vê além. Ele vê a cidade. Ele vê uma cidade dourada com ruas de ouro. Aleluia. Mas quando João começa a caminhar com Jesus aqui, o Jesus terreno, o Jesus de 3 anos e meio aqui na terra de ministério, João, quando começa a andar com Jesus, ele tinha 16 anos de idade. Glória a Deus. Aleluia. É Deus. Vai operando, Jesus. Glória a Deus. Bendito o nome. Oh, Jesus, dá vitória.
Deixa eu te trazer uma afirmação nova, já que tu não sabe. Os apóstolos de Jesus não eram velhos, irmão. Eram novos, eram jovens. Aleluia. É verdade, aleluia. Aqui ele vê esse Jesus com 16 anos. Homem. Aleluia. Oh, Pai, vai operando. Ele vem com 16 anos Jesus, num período de 40 dias, ensinando as suas últimas folhas. E quando ele é fato ao céu. Aleluia. Aleluia, Jesus querido. João, quando vê esse Jesus levado ao céu, ele era jovem. Mas quando Jesus ele foi jogado na ilha de Patmos, ele não era mais um jovem de 16 anos. Aleluia. Agora ele já é velho, ancião. Ele é jogado lá na ilha de Patmos com 80 anos de idade. Aleluia. Porque ele pediu para Jesus, por favor, que eu viva mais. É, Deus vai dando. E Jesus, no instante, lhe concedeu vida longa, longevidade, vida longa. Aleluia, Jesus, dá vitória. Glória. Agora o homem, porque quando ele foi tocado ali no óleo fervente, Aleluia. ele tinha 80. Oh, Jesus. Quando ele é tocado no óleo fervente, já que ele estava na ilha da Grécia, Glória a Deus. eles falaram: ó, João é um semideus, Aleluia. não pode morrer. Meu Deus, eu tenho uma revelação aqui para ti, irmão, uma céu do céu para ti. É já que o óleo estava fervente, mas o óleo que João estava dentro dele era mais quente ainda. Eita glória. Aleluia.